Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, a todas, colegas farmacêuticos, farmacêuticas, colegas acadêmicos. Vamos estar abrindo aí nossa aula inaugural desse curso aqui que eu falo, eu gosto de falar dele, né? Porque é uma área aí muito importante da parte clínica do farmacêutico aí. E muitos colegas não sabem disso, né? Por quê? Porque confundem ela com as regras rígidas ali da portaria 344 e antibióticos não é. E eu vou estar mostrando isso durante todo o nosso curso, uma imersão aí com videoaulas e tudo, eu vou estar explicando, mas já nessa aula inaugural aqui, os colegas vão perceber aí o norte, que é a importância do farmacêutico aí no varejo, principalmente quando se trata de antimicrobianos. Então, pessoal, começa com a provocação, tá? Essa mesma provocação coloquei nas minhas redes sociais aí, alguns colegas aí devem ter visto um verdadeiro rebuliço ali de comentários, de debates. Lá no meu LinkedIn ainda foi mais forte esse debate, porque entrou até médicos no debate. Aí eu vou fazer essa provocação. Prescrição de metronidazol 500 miligramas. A farmácia só tem a apresentação de 250 miligramas. O farmacêutico pode orientar o paciente a tomar 2 comprimidos de metronidazol? Fica aí esse dilema aí. E até o final desse vídeo aí, se vocês quiserem até deixar nos comentários aí esse debate, que eu vou deixar aqui essa provocação clínica aí, vai ser importante aí para os colegas. Primeiro, pessoal, vai acontecer o que aconteceu lá no debate, que já passou de 20 mil visualizações só no LinkedIn, tá, pessoal? Vai ter as respostas dos colegas que pode, né? Adequação técnica é ato clínico, miligrama total é o mesmo. Vai ter colegas que vai falar que não pode, que só o médico altera a dose, RDC 471 proíbe, risco do CRF. Interpretações legais, RDC 471, Lei 13021, soberania do farmacêutico? Uma pergunta. Argumentos farmacocinéticos, está até errado ali, né? Colega aí que tem mais um estudo ali, né? Tem mais um conhecimento mais avançado em farmacologia, farmacocinética, vai falar liberação imediata, bioequivalência prática, 2 comprimidos de 50 versus 1 comprimido de 500, vai fazer todo esse estudo aí para saber se pode ou não pode. Mas antes disso, pessoal, aproveitar essa aula aqui, existe 3 perfis de farmacêuticos no varejo. Tenho 14 anos de atuação no varejo. Na verdade, até um pouco mais. Eu comecei a trabalhar em farmácia como balconista, na verdade, como operador de caixa, depois fui para o balcão, me formei em farmácia, então eu vivo farmácia há muito tempo. E eu posso dizer, até pelos comentários que aconteceu nessa provocação clínica, tanto no Instagram como no LinkedIn, que existe 3 perfis no varejo. E vocês vão se identificar com isso. Se auto-identificar ou conhece algum colega que é um desses perfis. O perfil, o burocrático, né? Que a gente chama ali. Tem até essa palavra aqui em latim, dura lex, sed lex, né? Ele segue a letra fria da receita. Se não está idêntico ao papel, ele trava. Consequências para a carreira, um não fácil. Ele fica numa zona de conforto. Perde a autoridade técnica e confiança do paciente. E eu digo até mais, ele perde a confiança da equipe no varejo ali e também da própria empresa. É visto como um obstáculo, não como um profissional de saúde. Existe o perfil o inseguro, né? Ele conhece a farmacologia, mas tem medo da fiscalização. A fiscalização é maior que o conhecimento dele. Ele vive e se, vocês conhecem muito bem. Mas e se? E se não der certo? E se der errado? E se o paciente passar mal? E se o paciente morrer? E se, e se? Então, esse é o inseguro. Então, ele, as consequências para a carreira,
O vendedor de receitas transfere toda a responsabilidade para o médico, o outro prescritor, mesmo em casos de adequação simples. Ele sofre o que a gente chama ali dentro da psicologia a síndrome do impostor, né? Ele não confia no seu potencial. E existe o estrategista, né? Ele interpreta a clínica, entende a farmacocinética e usa a lei como ferramenta de proteção, não de limitação. Que é essa a intenção que eu quero fazer aí nessa mentoria com vocês aí ao longo dessa jornada aqui que nós vamos fazer. Autoridade soberana resolve o problema do paciente, fideliza o cliente, tem blindagem técnica e zero multas. Esse é o estrategista. No mercado atual, pelo nível de comentários que eu vi, com mais de 20 mil visualizações aqui, esses dois primeiros perfis aqui é a maioria no mercado varejista. E as empresas sofrem com isso. Eu estou dizendo que sofre no ponto de vista de não conseguir contratar esse terceiro aqui, que é o estrategista. Porque esse já tem emprego, já está bem remunerado, já está bem consolidado, ele sabe das suas obrigações. É o que as empresas aí falam, os experientes, que muitos colegas recém-formados aí, eu formou há pouco tempo aqui, reclamam, né, nas redes sociais que não conseguem emprego, porque exige experiência. Mas eu digo que não é experiência. A empresa está precisando de um farmacêutico estrategista, que se adapte à realidade do varejo, que todos os colegas sabem, não é fácil, né? Então, esses dois primeiros aqui são a maioria. Eles aí estão no mercado, mas são dessa forma aqui e eles sofrem bastante, tá, gente? Eu vou falar sincero para vocês, eu conheço colegas que eles sofrem bastante porque pressão, é meta, é lidar com equipe, é lidar com isso. E como eles têm esses dois perfis aqui, eles sofrem todos os dias e muitos acabam até pedindo demissão, vai atuar em outra área da farmácia ou muda até de emprego, larga a farmácia de vez e não mexe mais com farmácia, vai mexer com outros empregos. O estrategista não. O estrategista ele sempre está tranquilo, ele tem postura, ele sabe lidar com várias situações e dificilmente fica desempregado. Você é difícil a empresas, grandes empresas, seja uma pequena empresa ou uma média empresa, é difícil achar esse profissional e durante esse curso eu quero mostrar para vocês um pouco do que é ser um farmacêutico estrategista. Então, pessoal, o problema real do varejo: prescrições incompletas e ilegíveis, infelizmente. Eu creio que vai acabar logo isso aí com a digitalização de tudo, né? Agora com a implementação do SNCR, graças a Deus, agora tudo vai ser digitado, ou a maioria das prescrições serão digitadas, porque fica uma facilidade tanto para prescritor como para paciente. Obviamente vai ter prescrições ainda à moda antiga, né? Vamos dizer isso, mas é um problema crônico no Brasil aí, as prescrições sem dados que a gente precisa ali, que a farmácia precisa de rastreabilidade, ilegíveis, dificilmente consegue compreender. Doses incoerentes e formas farmacêuticas diferentes é um problema real do varejo. Pressão do paciente espera, o paciente está lá doente, ele quer para ontem isso e quer que resolva. Medo de fiscalização e a RDC 471, né, que muitos confundem com a portaria 344. É isso que eu gosto de dizer aí aos colegas e pergunto: você foi preparado para isso na faculdade? Você estudou 5 anos, alguns colegas 4 anos, para ficar só conferindo receita, entregando medicamento e dizendo para alguém se pode ou se não pode? Mais uma provocação que eu quero dizer aos colegas. Então, pessoal, a Lei 13.021 de 2014, que muitos colegas estão esquecendo, muitos conselhos estão esquecendo disso. Eu fico abismado com o próprio conselho mais punitivo do que proteger, né? Eles lutaram tanto para essa conquista da 13.021, transformar a farmácia num espaço de saúde e o farmacêutico como autoridade da saúde, mas eles esquecem isso, né? Então, a 13.021, 2014, a nova farmácia, um marco aí,
Farmácia é um estabelecimento de saúde, farmacêutico como profissional de saúde soberano. Dentro da farmácia, quem comanda é o farmacêutico. Avaliar a prescrição, né? Se tem base, se tem base científica, aquela dosagem, aquela medicação, se tem sentido, se não tem outros problemas que podem interferir ali naquela medicação. Garantir segurança na farmacoterapia, garantir que aquele paciente que está levando aquele medicamento vai de fato utilizar da forma correta. Então, toda a forma didática para você facilitar o paciente ali, anotar na caixa, reforçar com WhatsApp. Isso tudo é papel da farmácia e do farmacêutico. Orientar corretamente o paciente, talvez um idoso, um analfabeto, um deficiente visual, né? Vários fatores aí podem atrapalhar, mas você deve arrumar uma estratégia ali para estar garantindo que o paciente ali vai tomar o medicamento correto, no tempo certo, na dosagem correta. E eu gosto aqui de deixar um recado aqui que a 13.021 não é apenas burocracia, é a sua alavanca para exercer a soberania técnica. Quando você ajusta a miligramagem para cima para garantir a dose total, você está cumprindo o dever legal de garantir a eficácia. A Anvisa RDC 471 não pode anular uma lei federal. O farmacêutico do balcão é o gestor do desfecho clínico. Eu quero deixar essa provocação aqui, que está na lei, tá? Foi daquela pergunta que eu fiz lá no início. E isso vai servir como vários exemplos que eu vou dar durante o nosso curso de prescrições aí que o farmacêutico pode fazer um ajuste, uma adequação sem se comprometer, tá? Que é um medo constante aí que tem os colegas. Então, pessoal, aqui é que fala na 471, né? O checklist da dispensação segura. E essa 471, já no segundo módulo, no segundo vídeo, eu já vou estar destrinchando ela de A a Z, né? E não é muita coisa, tá, pessoal? São só 5 páginas. Então, ela fala o controle sanitário, ela é uma RDC de controle sanitário, ela não controla a posição clínica nem do médico, nem do farmacêutico. Ela deve haver nome, a posologia, o ativo, né? Qual que é o antibiótico. Retenção da farmácia da segunda via, não é da primeira, muitos colegas confundem. Ela está na RDC que a retenção de antibióticos é da segunda via. Escrituração no SNGPC do que você entregou para o paciente. SNGPC também não confere receita nem autonomia técnica de farmacêutico, tá? Sobre ajuste clínico, né? A sua autoridade técnica. Você vai calcular sempre por dose, tá, pessoal? Em antimicrobianos, analisamos sempre a massa total dispensada, não a quantidade de caixas ou comprimidos, tá? É bem nítido a RDC 471. Obviamente, com toda a segurança técnica e clínica lá. Se o total da massa é 500 miligramas e você não tiver a apresentação em uma cápsula ou um comprimido com 500 miligramas, você pode dar 2 doses de 250, desde que mantenha aquela dose prescrita e que o paciente tome aquele medicamento correto, né? A questão de reter a papelada 471 é burocracia. Reter a segunda vez, ok, mas a sua blindagem jurídica vem de um registro clínico perfeito. Quando você adequa a miligrama para garantir a dose total, você está garantindo a eficácia. Não confunda dose com comprimido. Muitos colegas aí, na dispensação de antibióticos, têm medo de fazer aquela dispensação, porque eu falei a insegurança, ou então ele é o jurídico ali, né? E tem essa segurança. Então ele só interpreta o que está ali, ponto, acabou. E não tem discussão. E isso é ruim para ele, né? Agora, o farmacêutico estrategista, ele vai usar essa lei aqui e a própria RDC vai fazer a dispensação, vai anotar essa adequação como um registro aí, que é ele que está fazendo isso e fica protegido, fica blindado aí de qualquer eventualidade que acontecer, independente de quem é que é o se é do paciente, se é do médico que vai reclamar, se é o fiscal, se é a vigilância sanitária, ele tem um respaldo jurídico aí técnico. Então, pessoal, quando a gente fala de posologia clínica estratégica,
Você calcula a massa, mais o tempo e a frequência. O que que é a massa? 500 miligramas por 10 dias. Tempo, uma vez ao dia ou duas vezes ao dia. 10 dias, por exemplo. A frequência, uma vez ao dia, duas vezes ao dia. Essa é a posologia clínica estratégica. Não um comprimido, ou dois comprimidos, ou quatro comprimidos. E sim a massa. Para quem tem H. pylori, né, os colegas aí sabem que é uma bactéria super resistente, que incomoda bastante. O pylori-Pac, né, que a gente chama ali, ou outros nomes comerciais ali, que é o quê? É um combo de antibiótico. Tem que ser uma carga de antibiótico muito alta, né? Esogastro, inclusive é um combo muito caro, né? Mas é o único que resolve ali. O que que ele tem ali? Ele tem amoxicilina, que ele tem que tomar, né? E tem mais dois antibióticos ali que eu não vou lembrar aqui de mente. Mas o que que eu quero dizer? Antes de existir pylori-Pac e esogastro, vocês sabiam que o cálculo era feito pelo farmacêutico ali? Ele tinha que pegar e calcular tudo, entregar, ó, você vai tomar quatro comprimidos disso, quatro disso à noite, por 10 dias, um exemplo, 14 dias, para eliminar essa bactéria aí, o H. pylori. É um bom exemplo aí para vocês verem que a indústria facilitou para o farmacêutico, mas nem sempre foi assim. Obviamente, se você não tem uma apresentação comercial que equivale com aquela prescrição, eu quero dizer que você tem um respaldo técnico, clínico e científico para dispensar o que você tem no seu estoque. Não pedir para ele retornar ao médico desnecessariamente. Ou apenas ligar aí para confirmar se for algo mais específico. Então, quando o colega farmacêutico ele conta por unidades, é um erro. Ele está focando apenas na quantidade de comprimido. Ele está confundindo com a portaria 344, que fala lá de 60 comprimidos em 60 dias, não pode ultrapassar, vou ser penalizado, política antidrogas, a polícia vai vir aqui, porque ela acha que é um entorpecente, né? E o antibiótico não, dependendo da situação, quanto mais antibiótico aquela pessoa tiver, melhor. Quanto mais ela tomar antibiótico naquela quantidade, melhor. Inclusive, a própria RDC nem fala de sobra de antibiótico, né? Nem fala. Não pode é faltar. Pode sobrar até 10, 15 comprimidos a mais. Não pode é faltar, porque senão você está comprometendo o organismo daquele paciente. Então, a bactéria, ela analisa a carga de miligramas que ela vai receber ali para ela morrer, não a quantidade de comprimidos. É uma situação aí que você tem que ter a frequência. Bioequivalência e prática clínica, mais uma vez olhando o perfil. Dose única, 500 miligramas. Dose combinada, duas de 250. A curva é a mesma, pessoal. E a gente vai estar estudando sobre a curva que a gente chama de CIM, CIM, concentração inibitória mínima. Já no primeiro módulo, que eu chamo ali, recuperando a identidade clínica do farmacêutico, é o nosso primeiro módulo. Vamos falar dessa curva. Vocês percebem que essa curva aqui pontilhada aqui, essa curva verde aqui, é o pico do antibiótico. Ela sempre tem que estar no organismo acima da concentração inibitória mínima. Senão o micro-organismo não vai ser eliminado. Pode até proliferar, mesmo com a melhora, e ele vai ter que retornar ao médico ou retornar até no hospital para tomar mais uma carga de antibiótico aí, facilitando a resistência bacteriana. O mundo hoje está discutindo a resistência bacteriana por uso indevido de antibióticos, e nós vamos estar mostrando isso pela legislação. Por que que é importante ter o acompanhamento de um profissional e não permitir o uso, vamos dizer assim, automedicação ou uso off-label de antibióticos. Então, a dissolução e desintegração são rápidas e equivalentes. A taxa e extensão de absorção total CEMAX são idênticas na prática dos antibióticos. A diferença inicial do perfil de absorção é clinicamente irrelevante para a eficiência. Os colegas mais da técnica, né? Alguns alegam que se tomar dois comprimidos de 250, a absorção vai ser igual. Mas já foi comprovado e pela próprias bases de pesquisa
que 2 comprimidos de 250, ou dependendo se for azitromicina 1 grama, e você dispensar 2 comprimidos de 500 miligramas, a diferença é zero, é praticamente nula. Pelo contrário, ruim é deixar esse paciente esperando muito tempo por uma decisão entre você e prescritor. Quanto mais rápido ele tomar esses antibióticos, melhor para ele, né? E para nós e para a comunidade. Então, pessoal, a linha vermelha, o que não pode, pela RDC e até pela nossa prática clínica e ética, mudar o princípio ativo sem a devida receita. Eu dei o exemplo aqui, o ciprofloxacino, medicamento bastante prescrito para trato urinário. Aí, às vezes, o colega não tem lá na farmácia o ciprofloxacino, mas tem o levofloxacino e acha que pode fazer isso por conta própria. Não pode. Infração sanitária e está infringindo a ética também. Reduzir a duração do tratamento. Eu vou dar um exemplo assim: chega um paciente e fala assim: mas eu tenho que tomar isso durante 10 dias. Aí você, por conta própria, não, pode tomar só 7. É porque houve uma melhora e tudo. Não pode. Aí você está, além de uma infração ética, você não é o médico que fez aquela prescrição. Ele tem que seguir aquele ciclo ali correto. Alterar a via de administração sem respaldo médico. Exemplo, transformar injetável em oral, né? Às vezes um médico prescreveu um injetável lá e o paciente tem medo de tomar ali uma ceftriaxona, né? Ou um outro medicamento injetável ali. Aí você, não, então pode tomar o comprimido, é a mesma coisa. Você não pode fazer isso. Tem que seguir à risca isso aí. Você não pode fazer esse tipo de situação sem entrar em contato com o médico, tá? Ressaltando que também temos aí uma RDC e a própria Lei 13.021, que o farmacêutico deve manter o contato direto com o prescritor por qualquer dúvida ali que ele achar estranha, né? Que deixe o paciente em risco. É uma lei, eles têm que atender o farmacêutico. Falha terapêutica, resistência cruzada, crime sanitário, se você fizer uma essas três alternativas que eu dei aqui, que é proibido, e reincidência infecciosa, né? Sobrevivência de bactérias resistentes. Você está contribuindo para ter as bactérias resistentes e não está ajudando aí esse paciente. Então, pessoal, mudança de comportamento, o erro clássico no balcão, adotar postura de conferente burocrática e transferir de responsabilidade, isso não pode, volta ao médico. Nós vamos mudar esse pensamento. Eu vou te transformar com esse curso aqui que pode sim, você deve sim, tem respaldo jurídico sim, tem postura para isso. Parede burocrática para o paciente para evitar justamente com que muitos colegas relatam, né? O farmacêutico chato, o farmacêutico que não tem postura, que não resolve. Eles acabam em duas coisas para quem está no varejo. Ou ele vai procurar uma farmácia que tem um farmacêutico que resolve, ou ele vai perder tempo e voltar lá na fila do SUS, procurar um médico, vai se expor com o médico e tudo. E o que todos estão temendo aí, esse tipo de profissional, um chat GPT resolveria, não resolveria? Não tem muita gente falando aí que seremos trocados pelas inteligências artificiais? Você não acha que já está sendo um robô fazendo isso? Porque aí você coloca, não é só chegar lá e pegar para qualquer atendente aí, ou um balconista, ele entrega a receita lá e pergunta para o chat GPT, um exemplo, pode ou não pode? O chat GPT já faz isso. Você é chat GPT? Você é um robô? Vamos mudar isso. Por isso que eu quero transformá-los aí em postura clínica e necessária para você ter um profissional que não apenas fica lá no papel da parede para a farmácia poder funcionar, mas também tem uma segurança aí que se transformar num profissional necessário para a comunidade, para a empresa, para aqueles clientes que estão ali, tá? Então, dominar a RDC 471 e a Lei 13.021 para atuar com estratégia clínica e soberana no balcão. Não olhar essa RDC e nem as leis contra você. Vamos perder o medo de e se. Não, podemos sim. E pega as bases, e nós vamos pegar as bases dessas duas leis aqui, da RDC e da lei, para te blindar de tudo que nós vamos aprender durante esse curso. Um ajuste técnico, pelo menos, para atingir o pico do sim,
uma adequação de dose, né? Você tem esse direito aí de estar fazendo isso para resolver o problema do paciente. Então, pessoal, farmacologia aplicada, defesa técnica, saber falar com o fiscal, legislação sanitária, a RDC 471, vamos destrinchar ela, atendimento clínico, cálculos de dose, tudo isso é essencial para o farmacêutico aí ser extremamente clínico e estrategista para salvar vidas, literalmente, salvarmos vidas aí com essa postura. Curso antimicrobianos na prática, eu já vou falar já logo no primeiro da farmacologia básica e aplicada, já no primeiro módulo, a legislação sanitária RDC 471, cálculos de doses, sólidos, líquidos, ajustes de miligramas, suspensão pediátrica, como fazer esse cálculo, atendimento clínico no balcão, rápida, sem precisar demorar muito, defesa técnica em fiscalizações, vamos simular várias prescrições que pode gerar algum problema, vamos dizer assim, e você fazer uma boa defesa técnica baseada na lei e na ciência, 100% no balcão. Esse curso é para farmacêuticos que atuam no varejo, para deixar de ser um mero conferente e um estrategista do tratamento. Um profissional aí que vai fazer de fato a diferença na vida de várias pessoas aí, tá, pessoal? E além disso, as inscrições estão abertas, né? Tudo com aulas gravadas como essa, né? Acesso vitalício na plataforma, pode assistir quantas vezes for necessário, tabelas pedagógicas, guias práticos de dispensação, guias de dose, uma verdadeira mentoria focada em atuação clínica e um diferencial competitivo. Eu vou te mostrar o que eu faço e o que eu ensino para os colegas ter uma segurança plena, tranquila e respaldada por lei, sem problemas desnecessários. Vamos tirar essa insegurança disso aí nesse curso aí de antimicrobianos, né? Tudo isso, pessoal, já no primeiro lote aí, esse valor aí, ó, pessoal, R$ 97. Tá praticamente de graça. Tá mais barato que uma pizza, né? Tudo isso em videoaulas gravadas, tá? Vou deixar o link de matrícula aqui por 24 horas, porque as vagas é bem curta devido ao suporte que eu vou colocar lá no grupo VIP. Então eu não dou conta de atender todo mundo para garantir aí. Esse valor pode parcelar, se não me falha a memória, em 3 vezes. Quando for fazer sua matrícula, coloca o seu WhatsApp para que eu possa te adicionar direto no nosso grupo VIP e por lá tirando dúvidas, né? Interpretações, troca de experiência com outros colegas. Tá, pessoal? Eu tenho certeza que quem participa comigo de algum treinamento, Portaria 344 e até o SNGPC, sabe que é um divisor de águas aí para quem atua no varejo. É uma verdadeira mentoria. Então, fica por hoje, agradeço aí a presença. Tenho certeza que a gente vai conversar bastante aí para quem acompanhou essa live aí, para quem vai participar do nosso curso, né, do nosso treinamento. Tem meu telefone aqui, se vocês quiserem tirar uma foto aí, printar a tela aí para entrar em contato e pedir mais informações, estou à disposição. Então, nos vemos na próxima aula, no próximo curso e até a próxima.